E aí, pessoal, voltamos rapidinho para falar sobre alguns pontos importantes, algumas variações sobre as dilatações. Na verdade, é um ponto importante, né? Sobre esse tema que nós estamos trabalhando, que ele abre um pouco, ou seja, não fica só naqueles tópicos iniciais, primordiais, barra, área, né? Vamos ver um exemplo aqui, um exemplo bem bacana, que eu acho que tem até no nosso livro, na nossa apostila, acho que fizemos uma questão parecida dessa. Deixa eu pegar aqui os pilotos, só um minuto. Ó, vamos lá. O exemplo é o seguinte, eu tenho aqui uma chapa metálica. Só que veja, essa chapa metálica, ela não é mais uma chapa metálica de fundamento quadrado, né? Eu falo fundamento, estou falando na questão geométrica da nossa chapa. Não é uma chapa quadrada, é uma chapa circular. Se você... Desculpa, gente, se você observar, é uma chapa circular. Tá aqui, ó. Mas você pode observar que tem... Eu fiz um círculo, né? Com caneta preta, piloto preto. E fiz um outro círculo aqui também de piloto preto. Então tem dois círculos concêntricos, um dentro do outro. Veja bem, esse círculo de dentro é oco. É como se fosse uma chapa, digamos assim. Como é que eu posso explicar melhor? Para que vocês tenham a visibilidade da coisa, a visão da coisa, né? Tipo assim, eu tenho uma chapa, no meio da chapa tem um furo, um buraco, é isso, aqui. E esse buraco, ele é circular por sua vez, e ele tem um raio, né? E aí eu mencionei esse ponto na aula, e em nossa aula eu havia perguntado o seguinte, olha, se toda a chapa, né, ela se dilatar, receber uma certa quantidade de calor, vai se dilatar, vai. O que vai acontecer com o furo do meio, o buraco? Ele vai dilatar, ele vai diminuir, ele vai comprimir, o que vai acontecer? E aí nós chegamos à conclusão que ele vai se dilatar também, né? Na mesma proporção que a chapa. Se toda a chapa dilatar 4% do volume total dela, o furo do meio também vai aumentar 4%, vai dilatar 4%. Né? O furo do meio, ele sempre vai dilatar na mesma proporção em que a chapa está dilatada. Porque não teria uma coerência a chapa dilatar 20% do volume inicial e o outro dilatar fora dessa proporção. À medida que ela vai alargando a chapa total, o buraco também vai expandindo na mesma proporção. Ponto. Então vamos lá. Eu tenho aqui. O buraco é uma rodela, né? Um furo no meio, circular, então é uma circunferência. Ela tem, por ser uma circunferência, ela tem uma área inicial, ó. Eu chamo aqui área inicial. Essa areazinha aqui tem um raio, ó, o raio do furo. Muito bem. E aqui, professor, aqui é o metal, é a chapa. Aqui é o metal, é a chapa. E aqui é o furo no meio, tá bom? Muito bem.
Aí eu vou fazer algumas considerações. Como é que eu calcularia a área inicial A0? Lembra que eu mencionei anteriormente? Como é que eu calcularia o A0, a área inicial do nosso furo do meio, cujo raio é Rzinho? Bom, a área de um círculo, cuidado para não confundir com o perímetro, a área é esta daqui, ó. A área é πr ao quadrado, πr quadrado. Não confundam com o perímetro da circunferência, 2πr. A área é πr quadrado. Então a área desse furo é πr ao quadrado. A área inicial dele é πr ao quadrado? É. Ele deu o raio? Deu. Olha aqui o probleminha dando raio. O raio é 5 centímetros. Aquele furo no meio tem um raio de 5 centímetros, tá bom? Vamos supor que 5 centímetros seja a metade desse piloto. Isso aqui, ó. Aqui assim. Então isso aqui, ó, é o raio. Tudo bem. Muito bem. Aí, como eu havia mencionado, toda essa coisa aqui recebe calor. E como é que fica após toda a dilatação? Fica assim. Professor, explica melhor essa coisa. Veja. Isso aqui que era a área, né, total, aumentou de tamanho. Ela dilatou. Vocês concordam? Vejam, aumentou. Ah, estou entendendo agora. Então isso aqui é o quanto, é o maior. É o quanto aumentou isso aqui, ó. Expandiu para o leste, oeste, norte, sul, noroeste, em todos os lados. Tá aqui, expandiu, aumentou, dilatou, aumentou, né? O furo do meio, como eu havia falado, também dilatou-se na mesma proporção. Então ocorreu isso aqui, ó. Ele era isso, virou isso. Ah, então ele deixou de ser isso aqui e dilatou. Ah, isto aí. Ele dilatou. Aqui, ó. Ele dilatou. Muito bem. Aí eu faço a seguinte pergunta a vocês. Ele tem até um novo raio, vamos chamar de R', mas talvez não será necessário usar ou trabalhar com esse novo raio, tá? Vamos supor que eu pergunte assim, olhe, eu não, a questão. Pô, professor, mas quem está perguntando é o senhor, sim, eu só estou mencionando o que a questão está pedindo. E aonde está a questão? Está aqui, está vindo aqui da minha cabeça agora. E quem está mandando na minha cabeça? Eles, olha eles aqui. Vamos lá. Ó, não ficou a circunferência perfeita, não, tá? Mas dá pra gente entender o contexto da situação, né? Vamos lá, letra A. Eu quero saber o delta A. Como assim o delta A, professor? Há duas dilatações aqui, se você perceber. Essa coisa toda aqui, ó, dilata, né? Estão vendo aqui? Isso aqui aumentou. E o buraco também aumentou. Na mesma proporção. Mas eu quero saber a dilatação, delta A do buraco. Vamos lá, ó. Era isso que eu tinha. Agora eu tenho o de vermelho. O quanto foi que dilatou? Dilatou isso aqui, ó. Dilatou isso aqui. E esse de preto aqui foi o quanto aumentou. Ah, o buraco aumentou e esse de preto? É, esse de preto aqui é o nosso delta A. Olha ele aqui. E eu quero descobrir esse delta A. O quanto é que a área do furo do meio aumentou. Bom, delta A é a área inicial, o nosso coeficiente, lembram que eu coloquei de vermelho?
Nós temos alfa, beta e gama. O do meio é de área, beta. Tá aqui. Vezes a variação de temperatura. Ah, ok. Vamos botar aqui de preto. Muito bem. Aí eu quero saber, desculpa, o quanto dilatou. Esse de preto aqui, né? Quanto aumentou. O do furo. Bom, eu vou fazer assim. Delta A é. Quem é a área inicial? Bom, se fosse uma chapa quadrada, lado vezes lado, acharia a área do quadrado, da chapa quadrada. Se fosse uma chapa retangular, a área da base vezes altura, comprimento vezes largura. Eu encontraria então a dimensão, a área, né, da minha chapa, a área inicial da minha chapa mecânica. Porém, aqui é a área do furo, e a área do furo é circular, por sua vez. E como eu acabei de mencionar aqui, olha, como é que eu calculo a área de uma circunferência, né? De um círculo, de uma circunferência, πr quadrado. Então, aqui ficará a área inicial, πr ao quadrado. Pronto, está aqui a área inicial. Já resolvi a área inicial. Ah, professor, mas tem que jogar os valores. Sim, tenho que colocar os valores. Mas aí é só matemática, né? O π considere 3, o raio é 5 centímetros. 5 ao quadrado dá 5. 5 ao quadrado dá 5. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, 75. Então você tem 75 centímetros quadrados. Por que quadrados? Porque é área, né? Volume é metros cúbicos. E o beta, ele não dá o coeficiente de dilatação superficial de área beta, mas ele dá o alfa, coeficiente de dilatação linear. Ele dá o alfa, 2,10 a menos 5. Mas nós sabemos que beta é 2 vezes o alfa. Beta é 2 vezes o alfa. E aí no lugar do beta aqui, ó, vou colocar de azul, tá? No lugar do beta é 2 vezes o alfa. Então vai ficar 2 vezes 2, 10 a menos 5? Sim. 2 vezes 2, 4. 4, 10 a menos 5 vai entrar aqui. Vezes 75. Multiplicado pela variação de temperatura. A variação de temperatura eu não tenho. Vou colocar aqui, ó. Variação de temperatura. Variou 50 graus Celsius. Está aqui. 50 graus Celsius. Aí eu coloco 50 graus Celsius aqui, que é a variação de temperatura. Tá bom? Eu quero que vocês façam. E aí você vai achar a área, o quanto aumentou. Depois eu quero achar na alternativa B. Letra B. Sei lá, de preto aqui, vamos colocar de caneta preta também, para continuarmos dando continuidade, né? Independente da cor, dando continuidade na mesma sintonia. Letra B. Qual é a área final? Vou botar de vermelho, tá? Professor, mas era preto? Era, mas agora é vermelho. A área final. Como assim a área final? Veja, ela aumentou isso aqui, não foi? De preto. O buraco, é a área final do buraco. Era isso aqui pequenininho, ó. Era isso aqui pequenininho, aumentou, ficou isso aqui, ó. A área final, então, é tudo isso aqui, ó. É tudo isso aqui. Então a área final é o quanto eu tinha antes, a área inicial. Eu tinha a área inicial. Mais alguma coisa, o que eu tenho depois, o quanto aumentou de tamanho, o quanto dilatou. Se eu pego a área inicial, somo com o quanto aumentou, eu tenho a área
final, né? Mais a área ΔA. Tá aí. E aonde é que está a área inicial? Você calculou aqui, πr², 3 vezes 25. 75 centímetros quadrados, mais a dilatação, que é tudo isso aqui. Tá bom? Tentem fazer. Qualquer dúvida, amanhã nós tiramos em aula. Tá bom? Beijo no demanto, fique com Deus. E é isso aí. Nos encontraremos. Cara a cara nos veremos amanhã. Já estou, digamos assim, com saudade de vocês, né? Hoje, por ser feriado, tá com uma cara de domingo fora de série. Hoje eu fui ver minha mamãe. É uma personagem nova das nossas aulas. Ela costuma assistir às aulas. Só que ela não pergunta. Acho que ela sabe tudo. Se der mole, acho que ela vai querer dar aula no meu lugar. Bom, mais uma vez, beijo e até amanhã. Fiquem com Deus. Vou encerrar o nosso vídeo, tá?